Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou a Magabi e tá começando mais um vídeo do canal da Magabi. No vídeo de hoje eu vou falar sobre memória seletiva e coletiva. No vídeo passado eu falei sobre a importância do estudo de memória no cinema, para quem quiser assistir eu vou deixar o link aqui. E uma frase do entrevistado chamou muito a minha atenção, que ele fala que a gente é aquilo que a gente lembra. E depois que eu fiz o vídeo, durante a produção do vídeo, eu refleti muito sobre isso. Com esse contexto social que a gente está vivendo e com muitas pessoas falando sobre memória seletiva em várias situações diferentes, eu resolvi falar desse tema aqui hoje. Eu vou falar um pouco sobre a interferência e a influência de uma memória seletiva ou coletiva em um contexto político, social e de pandemia. De antemão, eu já vou fazer os meus merchans, né? Se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, por favor, deixe seu like, compartilhe nos stories e também vá lá no meu canal se inscrever para você receber os vídeos em primeira mão. Para você que está assistindo pelo YouTube, saiba que você é fera, então só se inscreve se não for inscrito, dá um like e assina o sininho de notificação, assim você vai receber os vídeos em primeira mão e também vai ter acesso às referências que vão estar todas nos links aqui embaixo da descrição. Então, vamos para o vídeo. E logo de início eu vou destrinchar o conceito de memória e o conceito de história. Apesar de um permear o outro, os dois são bem distintos. Na verdade, não bem distintos, eles são distintos e é muito importante definir um e definir o outro, pois esse é o verdadeiro X da questão quando se vai estudar história e memória. E também frisar que nesse vídeo eu vou falar sobre o conceito de memória em âmbito histórico, na área da história, porque esse conceito ele também pode ser abordado na psicologia, na biologia, na antropologia, e então esse vídeo, a memória vai ser tratada como um conceito histórico e social, e não biológico. E caso vocês queiram ver um vídeo sobre memória no âmbito biológico, tem algumas referências aqui embaixo também. A história vem do grego antigo. História é aquele que vê, aquele que pesquisa, aquele que advém da pesquisa. História é a ciência que estuda o ser humano em sua ação no tempo e espaço, simultaneamente com o passado. E o termo história também pode significar todas as informações do passado e processos históricos arquivados em todos os tipos de língua pelo mundo. Segundo o sociólogo Maurício Walbaches, a história é a compilação dos fatos que ocuparam maior lugar na memória dos homens. No entanto, lido nos livros, ensinados e aprendidos nas escolas, os acontecimentos passados são selecionados, comparados e classificados segundo necessidades ou regras, que não se opunham aos círculos dos homens, que por muito tempo foram seu repositório vivo. Já a memória é seletiva, é a reconstrução do passado para atender interesses do presente, porque o sujeito seleciona aquilo que lhe convém. Nesses interesses está envolvido poder, economia, cultura, crença, religiosidade. Então cada um, de acordo com sua ideologia, acaba selecionando aquilo que melhor lhe convém ser lembrado. Isso é explicado perfeitamente no vídeo antigamente que era bom do canal Nerdologia. A memória é seletiva, ela tenta sacralizar o passado e maquiar a história, construindo heróis e vilões, glórias e tragédias, enquanto a história busca a compreensão, que muitas vezes destrói os mitos criados pela memória. Por isso que a memória cria vilões e heróis, porque é de acordo com a visão de cada sujeito, de cada indivíduo e de acordo com o protagonismo em questão. Sendo assim, a gente acaba entrando no contexto social que estamos vivendo para dar um exemplo de memória coletiva e seletiva que aconteceu recentemente. E o primeiro exemplo que eu vou dar é do nosso ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido pelo então atual presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu após as ações do Mandetta em relação à pandemia do coronavírus. E como todo mundo já sabe, Mandetta estava de encontro com as orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Ele estava obedecendo aquilo que o mundo inteiro está obedecendo ou tentando obedecer e seguir, né, as orientações que vão a favor da saúde, que vão a favor de conter a pandemia, menos o Bolsonaro. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Não sei porque ele, quem apoia ele, acaba que ser o único em relação ao mundo inteiro que não está a favor disso. Mas o que acontece? Por que isso é um caso de memória seletiva? É porque após a demissão do Mandetta, né, e após também os ataques que ele sofreu do presidente, Mandetta acabou virando um ícone e um herói nacional diante desse contexto. Sendo que as pessoas
começaram a olhar aquilo que no momento que é mais de alarme, que é mais necessário, que é a questão da saúde, né? E a gente acaba selecionando certas coisas a serem lembradas e esquecendo algumas. Só que, diferente do que a maioria das pessoas pensaram, ainda pensam que o Mandetta foi um herói, que o Mandetta é um bom puritano, homem, a gente também deve olhar algumas questões, né, históricas do próprio Mandetta na política. Ele foi o mesmo que apoiou a PEC do corte de gastos feitas pelo governo Temer em 2016, que cortava mais de 20 bilhões de reais na educação e na saúde. O Mandetta também é um dos que demonstra apoiar a privatização de alguns setores do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e agora na pandemia ele passou a vestir a camisa do SUS com grande orgulho, né, e vigor. Além disso, tem outras questões polêmicas envolvendo ele. Um dos riscos de se fazer um convênio terceirizando uma mão de obra tão essencial, né? Os critérios na época me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral. De qualquer forma, antes que comece, você que está vendo o vídeo, às vezes, vou começar a falar mal do Mandetta, etc., vou começar a problematizar. Eu não quero de forma alguma desmerecer as ações que ele fez durante o contexto de pandemia. Porque, assim, ele fez mais do que a obrigação dele como ministro da Saúde até então, né? Que era seguir as orientações da OMS de acordo com o que dá no Brasil. Mas o que eu quero dizer é como a memória seletiva e coletiva, ela se manifesta no Brasil e como a gente deve se atentar, porque também é um mal súbito que o nosso país carrega. O Brasil tem uma facilidade muito grande de, num piscar de olho, esquecer as coisas que acontecem e começar a selecionar aquilo do momento. É uma carência de um líder, de um herói representativo para assumir ali por questões de desestruturação mesmo, de ensino político, de ensino histórico, né? De uma educação de base que estruture bem essas questões, né? Então, assim, a gente acaba caindo sempre nas armadilhas da política, a gente acaba caindo sempre nesse jogo político, porque nada mais é do que foi um jogo político também, né? O Bolsonaro tá na cara, ele demitiu o Mandetta por questões de ego. Inclusive, em uma reportagem, ele disse que o Mandetta sim poderia estar certo, né? Talvez ele estivesse certo, ele admite que o Mandetta poderia estar certo em suas ações, mas ele vem com um mas e fala, faltou humildade da parte do ministro para poder guiar o país em um contexto tão difícil como a gente está vivendo. Eu não entendo muito de gramática, mas eu acho que o sujeito da frase, seu Jair Bolsonaro, tá um pouco invertido, né? Porque eu acho que a humildade que tá faltando não foi por parte dele, né? É por parte do senhor mesmo. Inclusive, a gente vive um caos político há muito tempo, ainda mais agora no momento de pandemia, porque não é só a pandemia que está desestabilizando as pessoas, é a política também, né? A questão de todos os pilares básicos de uma vida em sociedade está desestabilizado e a gente vê esse autoritarismo por parte do presidente e tudo isso de pernas para o ar, né? Então, assim, o primeiro exemplo que eu queria dar em relação à memória seletiva foi esse exemplo do Mandetta. E agora, já indo para o final do vídeo, o último exemplo, o segundo e último exemplo que eu queria dar, que é em relação a esse caos que a gente está vivendo na nossa política, proveniente das eleições que ocorreram em 2018. Tá, que o Brasil, né, nunca foi exemplo de um país muito bem sucedido nem nada, mas convenhamos que as coisas pioraram de lá para cá. Durante as campanhas de eleições de 2018, aconteceram uns movimentos muito, que eu não sei nem explicar direito, né, estranho, também são uma manifestação da memória seletiva e coletiva, que foram as manifestações de pessoas apoiando a ditadura militar. Juntou-se várias pessoas que viveram na ditadura, que possuem avós, pais, mães, seja lá o que for, que viveu aquele momento na ditadura e que acredita que aquele momento tenha sido melhor do que uma democracia. Pessoas que se encontraram com essa mesma memória de um determinado momento histórico e passaram a defender aquele movimento, né? Passaram a defender a intervenção militar. E a gente percebe aí uma manifestação descarada da memória seletiva, né? Muitas vezes a gente brinca de memória seletiva em relação a um personagem, em relação a um participante do BBB. Mas é muito bom também quando a gente traz esses exemplos importantes, porque a partir desses movimentos que aconteceram na época das eleições, essas pessoas que
passaram a selecionar aquilo que lhe convém de acordo com interesses de poder, interesses econômicos, interesses políticos, classes sociais, né? A gente acabou tendo o resultado que foi, e até hoje pessoas que ainda pedem a ditadura, né? Então, assim, isso acontece porque pessoas que passam a selecionar apenas aquela experiência que tiveram naquele momento. E como eu falei, não precisa nem ter experiência, basta ter um avô que reproduz aquela memória dele em relação àquela época, basta ter um pai ou quem seja e que você se encontre naquele, se sinta representado, e que a memória também tem essa questão do identificar, de trazer para si, né? E você acaba reproduzindo aquele discurso, acaba reproduzindo aquelas afirmações e ignorando também os outros fatos históricos, né? Todas as provas históricas, né, que a gente tem em relação à ditadura, todos os filmes, todos os documentários, todas as fotos de pessoas torturadas e pessoas até hoje que sobreviveram, que ainda contam suas histórias. É como se aquilo fosse deixado de lado e não fizesse a menor diferença para essas pessoas. E isso é um caso muito sério de manifestação da memória seletiva e coletiva, porque as pessoas se encontram ali um momento de manifestação, se encontram ali ideias parecidas, preconceitos parecidos, e a partir do momento que eles se juntam, eles possuem uma força e acaba tendo interferência, sim, porque foi o resultado das eleições. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E mais uma citação do autor que eu utilizei também para fazer esse roteiro, que é o Maurício Walbach, eu nem sei se pronuncia assim. Ele fala o seguinte: para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos, é preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas memórias. Para que as pessoas se identifiquem umas nas outras, não basta ter as memórias em comuns, a outra também não pode deixar de concordar com a tua memória. Em ambos os casos a gente vê isso, né? No caso do Mandetta foi a questão da saúde, as pessoas, o interesse, o bem maior, a saúde. E convenhamos que nesse caos que a gente vive, né, a gente queria sim alguém que fizesse alguma coisa em prol da saúde, da vida realmente, e que não se contradizesse em relação às suas afirmações e suas atitudes, né? E em relação a esse último exemplo, que é a questão política social, no contexto da ditadura militar, o interesse maior ali, a questão de poder, era também as questões dos discursos de ódios, né? E a falta de empatia também, porque a partir do momento que você anula o depoimento de uma pessoa que foi torturada, de uma pessoa que teve alguém da família morto em relação àquilo, você não tem um pingo de consideração em relação com a história mesmo, e sim apenas com o seu ego, e sim apenas com o seu protagonismo. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Eu acredito muito em aprender com o erro dos outros e nem sempre com os próprios erros, sabe? Muitas vezes a gente pode ver alguns exemplos e tentar evitar aquilo aconteça. Nesse caso, a gente não precisa ser abusado, ser torturado para poder entender que aquilo não é algo bom, sabe? Apenas ouvindo da boca dos outros, a gente pode sim perceber. E é isso que eu volto, né, a dizer. O Brasil tem um mal súbito da memória seletiva. A gente cai muito fácil nesses tipos de mazelas, né? Seja por falta de uma educação de qualidade, seja por falta de uma educação de qualidade, né? Que reforce sim esses ensinamentos, que ensine a nossa história e que preserve também a memória dos menos favorecidos, né? Então é isso. O vídeo de hoje foi sobre memória seletiva. Foi um vídeo difícil de fazer. Requer uma análise, né, muito intrínseca do assunto, e eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao meu amigo Gabriel, que me ajudou com algumas referências e me ajudou também com os textos, né, porque ele é historiador, e eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, dá um joinha, se inscreva no canal, e quem quiser ver as referências do que eu utilizei e também dicas de vídeos com assuntos semelhantes, é só ir na descrição abaixo que vai estar tudo lá. Um beijo e até o próximo vídeo.